Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de 2025. E relembrando as melhores aulas e as melhores apresentações, eu quero começar aqui a nossa aula com: você sabia que as necessaires eram itens de luxo no século XVIII? Sim, elas eram objetos feitos com materiais nobres, como a prata, o marfim e o ouro, e era utilizado pela nobreza para carregar os acessórios de higiene ou as cartas de jogo. Olha só que interessante, só que a partir de agora tudo isso pode estar ao seu alcance, porque eu preparei, junto com a Cinderela, um passo a passo especial para você aprender a como fazer essa peça que é coringa em qualquer ateliê que produz peças artesanais, seja você de qualquer nicho, porque a necessaire é aquela peça que transita em todos os nichos. Você pode fazer com uma estampa mais delicada, como eu fiz aqui, e se tornar uma necessaire para organizar os itens do bebê. Você pode fazer uma peça com material sintético, aquela peça mais, por exemplo, como um sintético marrom, e vai ficar a cara de uma peça masculina. Você pode fazer ela super colorida, você pode fazer ela teen, você pode fazer ela jeans, enfim, as possibilidades são infinitas. E para cada uma delas você vai encontrar o viés ideal para fazer o acabamento. É por isso que na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer essa necessaire meia-lua. Gente, ela é bem fácil de fazer. Eu preparei um molde em PDF para você, eu já vou falar todas as informações sobre ele, e eu vou utilizar para fazer o acabamento aqui da nossa peça o viés de algodão da Cinderela. Então, se você gosta de passo a passo detalhado, cheio de técnicas, eu preparei uma aula muito especial para você. Então, sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje acontece em colaboração com a Cinderela. E se você gosta de passo a passo como esse, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Estão curiosos? Querem aprender? Então vem comigo que a aula já vai começar. A primeira coisa que você vai fazer para poder fazer a sua necessaire é fazer o download do PDF do molde, tá? Esse molde, ele está disponível nesse momento gratuitamente, mas ele tem um tempo limitado aí, ele não vai ficar disponível sempre, tá? Eu tô liberando ele agora gratuitamente e depois ele vai estar disponível para você adquirir esse molde. Então, como você vai fazer para poder adquirir o molde? Aqui abaixo da descrição desse vídeo tem um link e você pode clicar e adquirir esse molde gratuitamente. Assim que você fizer o download do seu molde, a primeira coisa que você vai fazer é verificar aqui no verificador de medidas se o seu molde está em tamanho correto, porque se a sua impressora não imprimir certinho, isso vai alterar depois as medidas e aí não vai dar um encaixe perfeito. Então, você vai colocar a sua régua aqui e vai medir se tem exatamente 3 por 3 centímetros. Se tiver 3 por 3 centímetros, significa que o seu molde está em tamanho real, tá? Então, observe aí as configurações certinhas da sua impressora. E aí, todo o material que a gente vai utilizar também está descrito aqui no molde, por isso eu não vou falar de nenhum tipo de material. O que eu fiz aqui no meu ateliê? Eu imprimi 2 vezes o molde para espelhar ele. Eu achei melhor assim, tá? Mas caso você não queira, é só você usar o seu molde assim, ó, dobradinho, tá? E aí você deixa o seu tecido dobrado para você riscar. E aí eu peguei os materiais e recortei e colei aqui no meio do meu molde. Então eu já deixei esse molde dessa forma, assim, espelhado. Agora que você já fez o download do seu molde, está descrito os materiais que você vai utilizar para fazer esse passo a passo. E aí a estrela que a gente vai utilizar aqui da nossa peça é o viés de algodão da Cinderela. E aí eu escolhi o branco porque eu estou utilizando aqui o meu forrinho impermeável branco também. Então, para a gente deixar tudo padronizado, bem bonito na parte interna, a minha escolha de hoje é o viés de algodão. Agora que eu já tenho todos os materiais, então eu coloquei o meu tecido estruturado em uma manta R2, peguei o meu molde, coloquei ele aqui em cima da minha peça certinha, risquei, tá bom? Fiz uma costurinha interna para a parte de dentro e aí o que eu fiz? Eu coloquei na minha bordadeira para bordar. Tá? E aí eu fiz a minha matriz espelhada de um lado e do outro. Esse daqui é uma medida bem boa e que dá para você reproduzir em diversos tipos de peças que você vai fazer.
masculino, feminino, Dia das Mães. Sabe aquela peça para você fazer e vender o ano todo? É exatamente essa daqui, dá para criar um trio aí com pequena, média e grande, tá? Essa daqui eu considero um tamanho aí pequeno. Prontinho aqui agora o meu molde, a minha peça, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu molde, deixa eu pegar aqui esse que já tá recortado, e ele tem aqui, ó, um pontilhado, tá? Esse pontilhado, ele é uma medida para mim também. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa minha parte que está pontilhada, eu vou deixar aqui certinha e eu vou, com a caneta mágica, passar um risco aqui, ó, de um lado, porque eu quero vincar para que a minha nécessaire fique ali certinha, inclusive com forro também. Ó, e aí aqui eu já vinquei. Agora o que eu vou fazer? Eu tô com o material aqui impermeável, eu escolhi utilizar o bagum, eu vou colocar ele aqui em cima da minha peça e agora eu vou costurar a minha peça. Eu vou costurar a minha peça primeiro em toda a volta, aqui bem em cima dessa costurinha inicial que eu já fiz, e depois eu passo uma costura aqui e aqui. Assim o meu forro ele vai ficar bem presinho. Aumentei aqui na minha máquina o tamanho do meu ponto, tá? Como eu vou utilizar aqui um material plástico, eu deixei o ponto. O ideal é que você deixa sempre o ponto entre 3,5 e 5, tá? Para ficar um ponto mais largo para você não serrilhar o material. Vou alinhar aqui para deixar a minha peça bem aqui certinha no meio e vou começar a costurar. Aqui nessa parte, ó, eu já vou ir direto, tá? Tenho aqui a minha risca, já vou direto, viro. Deixei minha peça meio do contrário, só pra eu não... Meio não, né? Pra dentro. Só pra eu não ter que cortar a linha aqui. Feito isso, o meu forro já fica aqui presinho. E o bom da gente fazer essa costura no meio, ó, é que a minha nécessaire ela vai ficar bem alinhadinha todo o forro. Agora, você refila todo o excesso aqui do seu forro. E agora nós vamos começar a montar o fole com o canal do zíper. Então, eu vou pegar aqui o meu tecido, que tá estruturado já com a manta R2, vou deixar direito do meu zíper com o direito do meu tecido. Eu sempre gosto do zíper sobrando um pouquinho. Eu vou fazer uma costura de segurança bem aqui na beiradinha. Feito isso, agora eu vou deixar direito do tecido com o direito aqui do meu bagum. Eu corto o meu bagum um pouquinho maior, tá? Eu acho que facilita pra mim. E agora eu vou costurar bem perto do dentinho do zíper. Costura realizada. Vou agora trazer parte da estrutura e do forro para cá e vou passar uma costurinha de segurança. E agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. E agora aqui que eu já refilei todo o excesso do meu forro, a gente vai fazer 2 tirantes. E, gente, por que eu abri aqui para mostrar para vocês? Para vocês verem que não é eu que não alinhei o tecido. Ele é um xadrezinho mais tortinho, tá vendo? Ó, aqui dá pra gente ver na diagonal. Então eu falei, deixa eu já explicar aqui antes que aparece alguém falando, ai, não consigo costurar o xadrez assim todo torto, tá? Então, primeira coisa aqui,
né, para fazer o nosso tirante. Dobro ao meio, vincou o meio, trago ponta com ponta e novamente dobro. Vou costurar de um lado e do outro eu já preparei aqui. Ó, costurei de um lado e do outro. Eu vou dobrar aqui. O meu eu cortei maiorzinho, tá? Mas para vocês já está a medida certinha. Vou tirar aqui o excesso. E aí, eu vou fazer uma costurinha aqui só para unir as duas pontinhas. Agora, eu vou aplicar aqui, ó, exatamente no meio do meu canal aqui do zíper. Agora já estou aqui com o meu fole todo prontinho e o corpo da minha necessaire também. É hora da gente começar a costurar. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o meu fole direito com direito aqui da minha peça e vou fazer uma costura aqui. Tô usando a margem de meio centímetro, tá? Aqui do calcador da máquina industrial. E aí, a mesma coisa do lado de cá. Afasto aqui a minha peça e vou costurar. Agora aqui que eu já fiz a minha costura, eu vou cortar uma parte do viés, duas partes, uma para cada lado, para eu poder fazer o meu acabamento. Já apliquei também aqui no meio a minha etiqueta, que é algo que eu sempre esqueço, então apliquei aqui. Aí eu vou virar aqui por esse lado e vou aplicar aqui o meu viés. Eu vou abrir agora, tá? Lá no canal da Cinderela, eu tô fazendo vários vídeos de passo a passo, explicando para você como aplicar um viés perfeito, te dando várias dicas e técnicas. E aí aqui, ó, é uma das coisas que eu já falei lá, a gente tem diversas camadas aqui. Então, nesse momento, eu preciso abrir o meu viés, porque senão não tem espaço suficiente para virar ele. Então, ó, abri aqui e eu vou costurar. Já vou costurar o outro lado também, abrindo o viés. E agora eu venho pro lado de cá e eu vou fazer o quê? Ó, rebater esse viés. E aí, ó, vocês percebem que a gente tem espaço e eu consigo rebater tranquilo. Vou refilar o excesso que ficou aqui da minha sobrinha. E agora, aqui, eu vou levantar a minha necessaire e eu vou começar a utilizar clipes para poder prender todo o meu forro. Então, vamos lá, vou começar aqui, ó, a dobrar e colocar vários clipes aqui, prendendo. Eu gosto de padronizar também, deixar a dobrinha para baixo. Usa alfinete sem dó, porque vai facilitar a sua vida na hora de você costurar. Já prendi aqui, então, toda a lateral aqui da minha peça. Eu prefiro prender de um lado, passar a costura de segurança, já fazer o viés e depois fazer a outra parte. É importante que você costure com a margem aqui de meio centímetro para encaixar certinho o seu fole, porque se você alterar, não vai dar certinho para ele encaixar.
E aí eu prefiro fazer dessa forma. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança, depois eu venho e aplico o viés fazendo o acabamento. Depois que eu faço um lado, eu venho e faço o outro. Então, já costurei esse lado certinho. Vou pegar agora aqui o meu viés e vou começar a aplicar aqui na minha peça. Para rebater o viés, eu acho que é mais fácil rebater pelo lado de dentro e assim eu fico com a mesma costura. Então, eu vou começar aplicando ele por esse lado. Da mesma forma, vou abrir aqui o meu viés para poder aplicar. Aí eu gosto de ir virando a peça e deixar ela pra gente costurar a peça em pé. Com o viés costurado, agora é a hora de eu rebater. Então, eu vou trazer ele pra cá, ó. Ele vem abraçando a minha peça. Também o viés vai ajudar aqui a dar estrutura, para deixar a minha peça aqui, ó, bem certinha, bem retinha, tá? Essa mesma peça eu tô fazendo aqui com tecido e é claro que quem preferir pode fazer também com material sintético. Dobrei aqui o comecinho e vou rebater. Viés agora aqui já rebatido, e aí, ó, eu fico com as costuras do mesmo lado. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o lado de cá. Pra facilitar, eu vou abrir aqui, ó, o meu zíper, tá? Porque facilita eu manusear a minha peça. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou prender tudo, passo uma costurinha de segurança, depois eu venho e aplico o viés. Viés todo costurado e batido. Agora, então, é a hora da gente desvirar a nossa peça. Eu vou jogando aqui a minha peça para fora. Vou acertando aqui todos os cantinhos, modelando a peça, que isso também é bem importante, ó. Vou aqui modelando toda a peça, ó, para ela ficar bem certinha. E aí, aqui agora, só fechar a minha peça e tá prontinha a nossa necessaire meia-lua.
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a como produzir essa peça comigo. Eu vou pedir para a produção aqui pegar para mim uma fita métrica para eu passar aqui as medidas certinhas para vocês, da medida que finalizou a nossa peça. Eu sei que é uma informação, de repente, importante para você ver se vai ser uma medida aí que fica legal para você. Produção aqui, ó, Leandro já me deu. Então, ela ficou de altura com 12 centímetros, de largura com 19 e a profundidade dela está em 7 centímetros. Eu considero essa peça aqui, como eu já falei para vocês, um tamanho de necessaire P, tá? Eu acho que é aquela necessaire bem legal, cabe bastante itens, tá? Menorzinho que isso, por ela ser meia lua, a gente sabe que o arredondado às vezes come um pouquinho, fica muito pequena. É aquela peça legal para você vender como um kit higiene e ter uma peça diferente, né? De repente sair um pouquinho da caixinha de leite, que também é ok, que é muito boa, que é fácil de fazer. Mas essa daqui eu acho que é uma peça que tem um pouquinho mais de processo, mas é uma peça fácil de fazer, tá? É aquela peça que eu faria, inclusive eu sou o tipo de artesã que não gosta de peça complicada, que leva muito tempo, e estou te ensinando essa. Então eu te garanto que é bem fácil de você produzir essa peça aqui. Não vou deixar a sugestão de preço, porque como vocês sabem, eu sempre defendo que a artesã ela tem que aprender a como precificar o seu produto, tá? Então, logo aqui abaixo também na descrição desse vídeo, eu deixo para vocês o link do aplicativo que eu utilizo, que é o Apreço, né? Eu acho esse aplicativo incrível, ele é bem fácil, você consegue calcular pelo celular e, por favor, se você ainda não sabe precificar os seus produtos, aprenda, porque isso é muito importante para você ver o seu trabalho com artesanato crescer. E na aula de hoje, claro, eu contei com o viés da Cinderela, Fitas e Viés, que está comigo desde o início, né? E que gostoso começar a primeira aula de 2025 utilizando esse material que eu tanto gosto. Agora vocês encontram também uma linha de tecido bem especial da Cinderela, que tá lindo. Tem desde bebê aquela linha de tecidos também para produzir qualquer peça que você quiser aí no seu ateliê. E claro, se esse vídeo fez a diferença, vai colaborar, vai ajudar você, de repente pode se tornar uma fonte de renda, não esquece também de colaborar com o canal. Deixa aqui aquela sua curtida, deixa também o seu comentário, tá? Aproveita para colocar aqui nos comentários o que é que você quer ver no canal do Farolzinho Ateliê em 2025. Eu tô louca para preparar conteúdos valiosos para vocês. Toda semana tem um vídeo por semana e eu conto muito com o seu incentivo para que o YouTube entregue mais esse conteúdo. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!